O Flamengo não dormiu no ponto. Assim que a partida terminou e a poeira ainda nem tinha baixado no Maracanã, a diretoria rubro-negra já estava se movimentando nos bastidores para tentar reverter a suspensão do Gonzalo Plata. O clima foi de indignação total após um jogo marcado por decisões absurdas da arbitragem, e o clube sabe que se não agir com firmeza agora, pode ser novamente prejudicado no confronto de volta lá na Argentina. E o sentimento da torcida e de todo o elenco é exatamente esse: ou se impõe agora ou corre o risco de ser eliminado fora das 4 linhas. A partida, que terminou com vitória do Flamengo por 2-1, poderia ter sido tranquila, se não fosse pelo show de horrores proporcionado pelo árbitro colombiano. Desde o primeiro tempo já era possível perceber que a condução da arbitragem estava completamente descompassada. E não foi só dentro de campo. No intervalo, rolou uma confusão feia no túnel, quando os jogadores do Flamengo foram tirar satisfações com o quarto árbitro. Segundo Matias Vina, o auxiliar estava passando instruções diretamente para o técnico do Estudiantes. Isso mesmo, o quarto árbitro teria dito ao treinador argentino para tirar um jogador que estava batendo demais porque corria o risco de ser expulso. Se isso realmente aconteceu, é gravíssimo. Isso fere a ética da arbitragem, fere o equilíbrio da competição e abre precedentes perigosíssimos. A função do árbitro é conduzir a partida com isenção, e não orientar um dos times com conselhos de vestiário. Mas os absurdos não pararam por aí. Dentro de campo, o Flamengo foi castigado pela omissão do árbitro em diversos lances capitais. Arrascaeta sofreu uma falta perigosa ainda no primeiro tempo que simplesmente passou batida. Samuel Lino foi derrubado dentro da área num lance claro de pênalti, e nada foi marcado. Os jogadores do Estudiantes abusaram das faltas duras, mas curiosamente, o cartão amarelo só saía do bolso quando era para punir alguém do Flamengo. Até parecia combinado. E olha que o Jorginho nem entrou em campo. Se tivesse jogado, voltando de lesão como estava, era certo que seria caçado o jogo inteiro. O árbitro permitiu pancadaria e descontrole, criando um ambiente hostil e confuso que só prejudicou o time mandante. A cereja do bolo, no entanto, foi o lance da expulsão do Gonzalo Plata. Aquilo ali não foi só erro técnico, foi má intenção. O jogador já tinha amarelo e, numa jogada comum, acabou recebendo o segundo. Só que o detalhe técnico é importante: ao aplicar o segundo amarelo diretamente, o árbitro escapou da revisão do VAR, já que o protocolo não permite interferência da cabine em cartões amarelos. Ele se blindou. Agiu com esperteza. E jogou o Flamengo no fogo. Gonzalo ficou completamente transtornado, os jogadores perderam o psicológico e o time, que estava bem no jogo, acabou se desconcentrando. Logo em seguida, veio o empate do Estudiantes, num lance em que a bola claramente bate na mão do jogador argentino, alterando o curso da jogada. O VAR, de novo, se calou. E o árbitro, mais uma vez, foi omisso. Se fosse um erro isolado, vá lá. Mas foi uma sequência absurda de equívocos que colocam em xeque a integridade da partida. Não é exagero dizer que o Flamengo foi roubado dentro de casa. O técnico Felipe Luiz, visivelmente indignado, soltou o verbo na coletiva. E com razão. Os jogadores também foram à zona mista para falar abertamente sobre o absurdo da arbitragem. E é esse tipo de postura que o torcedor espera: cobrança, indignação e atitude. Durante a madrugada, mesmo depois de todo o desgaste do jogo, a diretoria do Flamengo começou a se mexer. E a primeira medida é tentar derrubar a suspensão do Gonzalo Plata. Existe um precedente que anima os bastidores rubro-negros. Em 2018, o Cruzeiro viveu uma situação parecida com o zagueiro Dedé, que foi expulso num lance comum contra o Boca Juniors. O clube levou o caso até a Conmebol, e a suspensão foi anulada. Dedé acabou jogando o segundo jogo. Agora, o Flamengo vai tentar usar esse mesmo argumento para livrar o equatoriano da suspensão. De acordo com fontes internas, a diretoria já começou a preparar a documentação e vai apresentar os argumentos com base nesse caso anterior. A alegação principal é que o lance sequer deveria ser falta contra o Flamengo. O Gonzalo Plata sofreu a entrada, tomou um chute na sola do pé e ainda assim foi expulso. Não há o que interpretar ali.
Está claro nas imagens que ele foi vítima da jogada. E a punição foi totalmente desproporcional. A revolta é tão grande que o clube até considerou divulgar uma nota oficial ainda na madrugada, mas percebeu que só isso não bastaria. A postura agora é de ir além. É de pressionar diretamente a Conmebol, seja por ligação, reunião presencial ou o que for necessário. O Flamengo entende que não pode se calar. Porque se ficar quieto agora, o recado que passa é que aceita ser prejudicado. E aí, meu amigo, na semana que vem em La Plata, a coisa pode ser ainda pior. A lembrança dos confrontos anteriores em que times brasileiros foram prejudicados pela arbitragem sul-americana ainda está viva na memória. E se não houver barulho, a história tende a se repetir. Não dá mais para confiar em justiça automática dentro de campo. O clube precisa agir nos bastidores com a mesma intensidade que joga dentro das quatro linhas. Mesmo com todos esses problemas, o Flamengo conseguiu sair do Maracanã com uma vitória e a vantagem do empate na volta. Poderia ter sido 2-0, poderia ter sido mais, mas a arbitragem interferiu diretamente no placar. E agora não adianta chorar o leite derramado. O foco precisa estar em resolver o problema do Gonzalo Plata, blindar o elenco psicologicamente e preparar o time para o ambiente hostil que vai enfrentar na Argentina. Porque lá não vai ter moleza. E qualquer deslize pode custar caro. Por isso, a semana promete ser intensa nos bastidores e dentro de campo. Essa situação toda mostra como a Libertadores continua sendo uma competição de extremos. É muita rivalidade, muita tensão e, infelizmente, muita interferência externa que compromete a credibilidade do torneio. Quando erros como os de ontem passam impunes, o que se transmite ao público é que tudo pode. E isso é o pior cenário possível para o futebol sul-americano. A arbitragem ruim, tendenciosa ou despreparada desmoraliza qualquer campeonato. O futebol perde, o torcedor perde e a competição vira motivo de piada. Não dá mais para aceitar passivamente esse tipo de coisa. O Flamengo, portanto, age certo ao se mobilizar. Agora é hora de ação. Se for preciso pegar um avião e bater na porta da Conmebol, que seja. Que se faça barulho, que se cobre providência. Porque o que aconteceu no Maracanã não foi só uma derrota para a ética do esporte, foi uma agressão direta à instituição Flamengo. E diante disso, o silêncio não pode ser opção. A decisão tomada pela diretoria do Flamengo não é só protocolar, ela é estratégica e necessária. O clima no clube após o jogo não foi apenas de revolta momentânea, foi de entendimento claro de que, se o Flamengo não se impor agora, o prejuízo na próxima partida pode ser ainda maior. O sentimento é de que o jogo em La Plata não será apenas dentro das quatro linhas, mas também nos bastidores. E quando se joga contra um time argentino em seu território, em mata-mata de Libertadores, com histórico de favorecimentos duvidosos e uma arbitragem desastrosa no jogo de ida, é preciso se precaver com tudo. Ninguém no Flamengo quer ser vítima de novo. O próprio elenco sentiu que a arbitragem afetou diretamente o desempenho psicológico da equipe. A expulsão do Gonzalo Plata desestruturou o time, esfriou a intensidade e deu confiança ao adversário. E isso não é desculpa, é constatação. Até o momento da expulsão, o Flamengo controlava o jogo, marcando bem, pressionando alto, e com 2 gols marcados logo nos primeiros minutos. Era um domínio absoluto. Mas a partir do momento em que o árbitro decidiu tomar o protagonismo da partida, tudo mudou. A arbitragem nivelou o jogo na marrã. O time argentino ganhou moral, começou a crescer e chegou ao gol num lance irregular, numa bola desviada com o braço que o VAR se recusou a revisar. Um roteiro escrito para tirar o Flamengo do eixo e abrir espaço para o Estudiantes crescer na partida. A crítica à atuação do juiz colombiano não é pontual. Ela representa um desabafo coletivo. Felipe Luiz deu o tom na coletiva, dizendo que todo mundo pensava, mas poucos tinham coragem de falar. Disse com todas as letras que foi uma arbitragem tendenciosa, que interferiu no resultado e que isso precisa ser combatido com firmeza. E não se trata de querer ganhar no grito, trata-se de exigir igualdade de condições. O Flamengo não quer privilégio, quer justiça. E o que aconteceu no Maracanã foi exatamente o oposto. Foi uma sequência de erros unilaterais que colocaram em risco o trabalho de meses.
É por isso que a movimentação junto à Conmebol não pode ser tímida. Não adianta protocolar um protesto frio, enviar uma nota oficial padrão e esperar que alguém lá dentro, num escritório com ar-condicionado, se sensibilize com a causa. Isso não funciona. A Conmebol só reage quando há pressão real, quando há barulho, quando há constrangimento público. E o Flamengo, por tudo que representa no cenário continental, tem peso suficiente para incomodar. Tem que ir pessoalmente, mostrar os vídeos, apresentar provas, argumentar com clareza e exigir uma revisão da decisão. A suspensão do Gonzalo Plata é injusta, desproporcional e precisa ser anulada com urgência. O jogo de volta na Argentina será uma verdadeira batalha. O Estudiantes vai usar todas as armas, dentro e fora de campo. O estádio vai estar lotado, a pressão vai ser enorme e a arbitragem, novamente, pode ser fator determinante. E é por isso que o Flamengo precisa estar blindado emocionalmente, preparado fisicamente, acima de tudo, com respaldo político para não ser refém de decisões externas. A vantagem do empate é importante, mas não pode servir de zona de conforto. O time vai precisar repetir a intensidade dos primeiros minutos do Maracanã, aproveitar as chances que aparecerem e matar o jogo se possível. Porque qualquer margem para dúvida pode ser fatal, especialmente fora de casa. Há também, nos bastidores, um certo incômodo com a postura da Conmebol em relação aos clubes brasileiros dos últimos anos. A ideia de que a entidade não quer ver duas equipes do Brasil chegando juntas em finais voltou a ganhar força entre torcedores e até dirigentes. É claro que isso não pode ser provado com evidências diretas, mas quando erros seguidos e absurdos acontecem sempre contra clubes brasileiros, a suspeita se alimenta sozinha. E a pior parte disso tudo é que, quando uma competição perde a confiança de seus participantes, ela perde também a sua essência. A Libertadores tem uma tradição gigantesca, mas sua credibilidade vem sendo arranhada por decisões polêmicas, favorecimentos velados e uma condução institucional que muitas vezes parece mais interessada em manipular o torneio do que em garantir sua integridade. Por isso, o Flamengo agora entra numa nova fase deste confronto, a disputa fora das quatro linhas. E isso exige um trabalho de inteligência, influência e coragem. É preciso ter representantes ativos na Conmebol, é preciso saber negociar, saber se posicionar. Os bastidores também são parte do jogo, especialmente quando o jogo é na América do Sul. E o Flamengo, que já foi prejudicado outras vezes por se calar ou por não agir com firmeza, agora entende que não pode cometer os mesmos erros. A expulsão do Gonzalo Plata não é apenas uma injustiça individual, ela simboliza um desrespeito coletivo ao clube. E precisa ser combatida como tal. Ao mesmo tempo, o elenco precisa manter o foco total no futebol. Ainda há muito a se jogar. O time tem qualidade, tem peças decisivas e tem experiência para administrar a vantagem e até ampliar a diferença. A atuação nos primeiros minutos do Maracanã mostrou que o Flamengo pode, sim, envolver o Estudiantes e decidir a classificação logo no início da partida. A chave será não repetir os erros do segundo tempo. Não se abalar emocionalmente, não dar margem para interferências externas e, acima de tudo, manter o nível de concentração lá em cima. A Libertadores não perdoa distrações. Do outro lado da chave, os possíveis adversários já começam a se desenhar. São Paulo e LDU fazem um confronto duro, com os equatorianos vencendo por 2-0 em Quito. O São Paulo terá que fazer um jogo quase perfeito no Morumbi para buscar a virada. E na outra perna, River Plate, Racing e Vélez correm por fora. Ou seja, qualquer que seja o adversário na semifinal, o Flamengo sabe que vai encarar um gigante, em outro confronto pesado. Mas antes disso, precisa carimbar a vaga na Argentina. E para isso, precisa estar completo, precisa ter o Gonzalo Plata em campo, e precisa evitar ser alvo novamente da arbitragem. A mobilização da torcida também é parte importante desse processo. A reação dos rubro-negros nas redes sociais foi imediata, cobrando o clube por posicionamento e denunciando os absurdos cometidos pela arbitragem. Isso pressiona a diretoria a agir e mostra à Conmebol que o torcedor está atento. A paixão do torcedor do Flamengo é um trunfo que pode se transformar em arma política quando canalizada da maneira certa. E neste momento, mais do que nunca, o clube precisa do apoio incondicional da nação.
Porque, se for para lutar contra tudo e contra todos, que seja com o Maracá lotado, com voz ativa na Conmebol e com um time preparado para vencer dentro e fora de campo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O futebol europeu acordou hoje com um burburinho que promete agitar os bastidores. Marc Cucurella, lateral esquerdo que vinha se destacando na Premier League, estaria de malas prontas para o Brasil. Fontes não oficiais já falam em acordo fechado com o Flamengo, transformando a possível chegada do espanhol em um dos rumores mais quentes do mercado sul-americano. A notícia circula com intensidade nas redes sociais, deixando torcedores em polvorosa e despertando a curiosidade de especialistas sobre os impactos dessa movimentação. Cucurella, conhecido por sua velocidade, versatilidade e qualidade ofensiva, vinha chamando atenção no futebol inglês, e sua saída repentina levanta questionamentos sobre os motivos que teriam levado o jogador a trocar o campeonato europeu pelo Brasileirão. Entre apostas de bastidores, especula-se que o Flamengo teria feito uma proposta irrecusável, não apenas em termos financeiros, mas também oferecendo um papel de destaque no time e a chance de liderar a lateral da equipe rubro-negra. O burburinho cresce à medida que detalhes sobre o contrato ainda são mantidos em sigilo. Alguns jornalistas europeus já indicam que a transferência seria uma jogada estratégica do Flamengo para fortalecer a defesa e agregar experiência internacional ao elenco, especialmente pensando em competições como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Para os torcedores cariocas, a possível chegada de Cucurella é vista como uma virada de chave. O clube, que já vinha investindo pesado, poderia agora contar com um jogador de ponta e com experiência de alto nível, trazendo não só técnica, mas também visibilidade internacional. Enquanto isso, as redes sociais explodem com memes, opiniões e apostas sobre como o espanhol se adaptaria ao futebol brasileiro. Há quem diga que seu estilo moderno, marcado por infiltrações e passes precisos, será perfeito para o esquema ofensivo do Flamengo, enquanto outros se mostram céticos, questionando a adaptação a um novo país, clima e estilo de jogo. Apesar das dúvidas, o rumor continua firme, e a torcida espera ansiosa por confirmações oficiais que podem transformar a janela de transferências em um verdadeiro espetáculo de notícia. Se confirmado, o negócio será lembrado como uma das surpresas mais impactantes dos últimos anos. Um jogador consolidado na Europa escolhendo o Brasil, um movimento raro e que coloca o Flamengo ainda mais em evidência no cenário internacional. Até lá, fica a expectativa e o clima de bomba no futebol mundial. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!